Isso é muito importante. A ciência não pode confirmar eventos históricos, apenas eventos que podem ser reproduzidos. Ou seja, é preciso testar e comprovar, testar e comprovar. Se eu pegar um livro, por exemplo, e o largar, podemos provar que a gravidade existe. Mas não teríamos como provar que deixei o livro cair se não fosse por outros meios, como a evidência histórica de que vocês estão vendo isso acontecer. Bem-vindo à nossa segunda aula de apologética. Hoje vamos entrar no exemplo 2. Mas antes disso, quero fazer uma rápida revisão com você. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isto quer dizer que, ao assistir essa aula, você deve entender o que eu digo e então comparar com o que as Escrituras ensinam. Sempre, sempre, sempre analise o que o Bill diz à luz do que as Escrituras dizem, para ter certeza que está tudo de acordo. Na aula de hoje, de apologética, vamos começar com o segundo exemplo, que é o tópico fazer a pergunta errada ou, mais precisamente, quando alguém lhe faz a pergunta errada. Vamos ao primeiro exemplo. A ciência prova a evolução. Como você pode crer na Bíblia? Bem, para começo de conversa, há um erro na afirmação de que a ciência comprova a evolução. A ciência não prova a evolução, é uma teoria. Se você olhar para os últimos 50, 100 anos, ela vem sendo modificada o tempo todo. Há novas ideias, novas teorias, vão criando hipóteses. Tal coisa aconteceu dessa forma, não, daquela maneira, bem, não pode mais ter sido assim, então foi de outro jeito. Então, quando olhamos para a evolução de uma perspectiva científica, ainda é uma teoria, é algo que não foi comprovado. A evolução é apenas uma teoria até hoje, não é uma lei. Portanto, não chegou ao ponto em que todos concordam, em que é unânime. Na verdade, há muitos especialistas no meio científico que contestam a teoria. E por causa disso, ano após ano, a teoria da evolução evolui, muda. O que costumava ser ensinado há 20 anos não é mais ensinado exatamente da mesma maneira hoje. O que foi ensinado há 50 anos já não foi apenas refutado, mas, na verdade, é meio que deixado de lado, dependendo do tipo do ensino. A ciência, como ferramenta, tanto apoia como destrói, pouco a pouco, a evolução. Isso significa que há alguns aspectos da teoria da evolução que a ciência valida e considera um bom modelo, mas há outros pontos que reconhecem ser uma impossibilidade, algo que não é possível. Então a evolução é e não é apoiada pela ciência, o que significa que não é um fato, não é uma lei. A ciência é interpretada por cientistas que nem sempre concordam entre si. Se você reunir 2 ou 3 cientistas de diferentes escolas de estudo, eles terão pontos de vista bem diferentes. Isso é comum, especialmente quando você está tentando definir teorias. Quando você está olhando para uma hipótese, o que poderia ter acontecido? Como isso poderia funcionar? Você reúne os cientistas e bons cientistas irão discordar uns dos outros, até que as evidências os façam chegar a um ponto de concordância. E no campo da evolução, isso ainda não aconteceu. É uma das poucas áreas em que diferentes áreas da ciência discordam largamente. Todos concordam com o pressuposto fundamental da evolução, mas não concordam sobre a forma ou os caminhos que ela percorreu até chegar ao mundo que existe ao nosso redor hoje. A ciência não pode validar eventos históricos, apenas eventos repetitíveis. Isso é muito importante. A ciência não pode confirmar eventos históricos, apenas eventos que podem ser reproduzidos. Ou seja, é preciso testar e comprovar, testar e comprovar. Se eu pegar um livro, por exemplo, e o largar, podemos provar que a gravidade existe. Mas não teríamos como provar que deixei o livro cair se não fosse por outros meios, como a evidência histórica de que vocês estão vendo isso acontecer. Este vídeo é um registro do evento ocorrendo. O método científico é desenvolvido para provar uma observação, não para desaprovar uma pressuposição. Então, o foco é comprovar uma observação.
Nós observamos algo acontecendo na natureza, observamos algo acontecendo no laboratório. Isto vai continuar acontecendo? É algo que acontece repetidas vezes? Se for, então isto é ciência. Mas se não acontece repetidamente, a ciência continua a observar e pergunta: quais são as causas e efeitos? Como podemos entender os eventos que estão acontecendo? Se você olhar para o método científico, ele possui 6 etapas. Primeiro, a observação, ou seja, o que você vê na natureza, o que você vê ao seu redor, o que isto que está sendo estudado e avaliado. O questionamento, a pergunta, por que isto acontece? E aí, então você monta uma hipótese, por que você acha que isso acontece? E então vem a experiência. Teste sua hipótese. Pensei que isso aconteceria por tal motivo, testei e provei ou não a hipótese. Depois disso é feita a análise e você compara os resultados com a hipótese criada. Os testes que fizemos, a experiência reproduziu os resultados que antecipamos na hipótese. Aí temos a conclusão. A hipótese estava correta? Estava errada? Posso repetir este experimento? Esse teste pode ser feito quantas vezes quisermos, ou é um evento que não pode ser repetido, algo que não vai mais acontecer outras vezes. Então, adotando o método científico de alto nível, se olharmos para um evento como o Big Bang, temos que passar pelas 6 etapas. O primeiro passo é a observação. Bem, estamos aqui. A questão é por que estamos aqui? Como chegamos aqui? E então, a hipótese aqui, com base nas informações que observamos ao nosso redor, pensamos que possivelmente poderia ter sido um Big Bang, que começou tudo há muito tempo. Essa é a hipótese. E agora vem o experimento. Bem, na verdade, não podemos fazer um experimento com o Big Bang. É aí que o método científico de alto nível para ao avaliar o Big Bang, porque não podemos voltar ao início e repetir esse evento mais uma vez para ser avaliado. Daí então não há como realizar a análise, porque não há informações para revisar. Não podemos dizer se foi um experimento bem sucedido ou mal sucedido. Ficamos presos na fase de não termos como testar. Portanto, a conclusão é que nenhuma conclusão factual é possível, o que nos deixa apenas com suposições, aquilo que pensamos, as nossas hipóteses. Mas antes que você fique muito animado e pense, ok, então você não pode provar o evolucionismo, você deve ser capaz de provar o criacionismo. Vamos analisar pelo método científico também. Observação. Estou aqui. Nós estamos aqui. Por que estamos aqui? É a pergunta. Como chegamos aqui? Eu quero saber. Então vem a hipótese. Deus criou tudo o que existe em 6 dias e a Bíblia é verdadeira. Ok, ótimo. Mas vamos fazer o experimento. A experiência não pode ser reproduzida. Bem, aqui você não tem como continuar e há uma barreira, mais uma vez. Você não tem como fazer Deus recriar tudo em 6 dias. Ele poderia fazer? Sim. Ele fará? Provavelmente não. Então, na fase de análise, não existem resultados experimentais para revisar, pois não fomos capazes de testar nada. Portanto, novamente, a conclusão é a mesma. Nenhuma conclusão factual é possível. No sentido histórico, a ciência não pode provar que uma ou outra coisa aconteceu. Tipos de evidências históricas. Evidência é qualquer objeto, declaração ou ideia que respalda alguma linha específica de pensamento. Por exemplo, Charles Darwin usou fósseis para explicar sua teoria da evolução. Fósseis são evidências históricas. São evidências de animais e coisas existentes no passado que morreram e foram preservadas na forma fóssil, de modo que possamos observar hoje. Uma evidência é algo que pode ser produzido em um tribunal para provar inocência ou culpabilidade. Então, poderíamos levar fósseis para um tribunal e dizer: veja, essas criaturas existiram no passado. Sim, claro que elas existiram no passado. Não há nem discussão entre criacionismo e evolucionismo quanto a isso. Todos concordamos porque é uma evidência histórica que encontramos ao nosso redor, mas os fósseis não explicam como elas surgiram. Por exemplo, suas digitais em uma faca provaram que ele segurou a faca. Não prova que ele usou a faca para matar alguém. Porém,
há uma grande chance de você conectar os pontos, como eles costumam dizer, e usar isso como uma evidência. Só que não é uma prova real, de fato. Já houve casos judiciais em que as provas foram adulteradas, fazendo algo parecer um fato histórico, quando na verdade não era. Se pegarmos outros tipos de evidências históricas, para um historiador, todas as coisas que existiram no passado podem ser usadas como evidência para determinado período da história. Então, a forma como as pessoas viviam, os alimentos que comiam, as roupas que usavam, quais eram suas crenças, como eram suas vidas, quais eram seus pensamentos, entre outras coisas. Um historiador pode usar todas essas informações para dizer que são coisas que vemos do passado pelo que existe hoje e que nos mostram algumas informações sobre o que aconteceu antigamente. Podemos olhar para os tipos de roupas e dizer, ok, bem, sabemos que eles usavam roupas de lã, sabemos que usavam pele de animais. Temos como saber esse tipo de coisa. Pode não nos dizer quando as usavam, ou a classe econômica das pessoas que as usavam, mas vai nos mostrar o que eles vestiam e um pouco de como viviam. Assim como se entrássemos agora em sua casa, poderíamos deduzir algumas coisas a partir das evidências históricas que você deixou em sua casa. Coisas como o jeito que você vive, quais são seus hobbies ou de que coisa você gosta. Outros tipos de evidências históricas: evidência escrita, evidência visual, evidência oral e evidência física. Vamos pensar especificamente nas evidências escritas, principalmente porque estamos em uma aula de apologética na qual usamos a Bíblia como um livro de referência. Reconhecemos que a Bíblia é uma evidência histórica escrita. Evidência escrita foi escrita no passado. Inclui manuscritos, livros, tabuinhas, diários, cartas, planos, projetos, recibos, documentos oficiais. Praticamente qualquer coisa que foi escrita qualifica-se como evidência histórica escrita. E existem muitas formas diferentes, podem estar esculpidas numa pedra, tanto quanto escritas em outro lugar. Evidências visuais. Evidências visuais são tudo o que foi produzido para ser visto, como, por exemplo, uma pintura, desenhos, fotografias, monumentos ou até construções, como talvez as pirâmides. Também temos as evidências orais. Evidências orais são as coisas que são ouvidas, por exemplo, músicas ou discursos, canções de ninar, tradição oral ou memórias que são transmitidas. E então, por fim, temos as evidências físicas. Evidência física é tudo que existe e que não se enquadra em outras categorias, como as estátuas, edifícios, objetos, cerâmica, roupas, joias e assim por diante. Com relação à pesquisa histórica, é utilizado algo que se chama crítica da fonte, que tem que observar 6 coisas diferentes. A primeira é quando a fonte foi escrita ou produzida. Qual foi a data? Há quanto tempo foi isso? Foi no mesmo período que outros eventos que estamos tentando avaliar? A segunda é onde foi produzido. Qual a localização disso? Estava geograficamente na mesma área dos eventos que estamos analisando? É possível que eles estejam conectados ou isso não é possível? A terceira é por quem foi produzido? Qual a autoria? Nós sabemos quem escreveu? É autêntico ou pode presumir que é autêntico? É um documento histórico ou é mais uma poesia? Número 4. De qual material foi feito? E fazemos uma análise. Isto foi escrito em couro de algum animal? Foi esculpido em pedra? Foi pintado na lateral da caverna? Número 5. Qual o formato em que isto foi originalmente produzido? E é quando olhamos para manuscritos como a Bíblia. Como foi escrito originalmente? Qual é a integridade desses documentos? Assim, ao olharmos para os diferentes documentos históricos, buscamos analisar se a cadeia de evidências comprova que uma cópia que temos hoje pode, por exemplo, ser uma fiel cópia do documento original, quer tenhamos o original hoje ou não. E então, número 6. Qual é o valor comprobatório de tal conteúdo? Isto é confiável? Existe muita documentação que foi produzida atualmente que não é confiável.
Portanto, temos que ter cuidado. Muitas fraudes foram descobertas, especialmente no mundo das antiguidades, porque pessoas tentam ganhar dinheiro fazendo cópias falsas, já que antiguidades são valiosas. Então, se há falsificações muito bem feitas, as pessoas acreditarão que são os originais e estarão dispostas a pagar por isso. E quando fazem isso, acabam tendo algo que julgam ser um artefato histórico verdadeiro. Então, tais coisas são taxadas como algo histórico, cheio de falhas. Segundo exemplo da pergunta errada. Como você pode acreditar em um Deus que enviaria pessoas para o inferno? Bem, novamente, pergunta errada. Precisamos começar perguntando sobre o propósito do inferno. Não costuma haver muita discussão se existe o inferno quando estamos falando entre cristãos, mas às vezes esquecemos de pensar no seu propósito. Então, a primeira pergunta que devemos analisar é: qual é o propósito do inferno? Daí temos que reconhecer que as Escrituras são muito claras ao dizer que Deus deseja que todos sejam salvos. Não alguns, não poucos, todos. Portanto, o desejo de Deus é que todos nós passemos a eternidade com Ele. Rejeitar a Deus resulta em ir para o inferno. Não é Deus fazendo uma escolha e dizendo: bem, acho que você não conseguiu o objetivo. Mas é sim você dizendo: Deus, eu acho que você não conseguiu o seu objetivo. Não acho que você seja digno da minha fé, da minha adoração, da minha obediência. Então a decisão é feita pelo indivíduo. Em termos de aceitar ou não a Deus, a decisão não é feita por Deus, porque Deus já tomou sua decisão. Ele quer você, ele quer cada um. Mas, como pessoas, nem sempre queremos Deus. Pense, como um exemplo, se alguém se recusar a tomar um remédio que vai salvar a sua vida, não quer dizer que o médico está matando a pessoa, pois o médico vai dizer ao paciente: você tem uma doença muito agressiva, seja um câncer ou uma infecção, e você precisará tomar antibióticos. Você precisa fazer quimioterapia. E se a pessoa disser: não tenho certeza se acredito em você, acho que há outras alternativas por aí. Então não faz o que o médico disse que precisava ser feito. Não é culpa do médico que essa pessoa sofra e em seguida venha a morrer de sua condição. O médico não tomou uma decisão ruim. O médico não era a pessoa má na história. O médico fez de tudo para que aquela pessoa voltasse a ser saudável, mas foi uma escolha que o indivíduo fez: aceitar ou não a direção do médico, seguir ou não o que ele disse. A Bíblia fala que o homem é inexcusável, indesculpável. Romanos 1:20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então não temos desculpas. No fundo, todos nós sabemos, ou já soubemos um dia, que existe um Deus. Amamos nosso pecado. Cada inclinação de nosso coração é má. E a Bíblia fala que nosso desejo é fazer o que é errado. É também uma questão de justiça. A melhor pergunta que deveríamos fazer é: por que Deus permite que coisas boas aconteçam a pessoas más? Porque somos todos pessoas más. E se você realmente quer fazer a pergunta sobre o bem, por que Deus permite que coisas más aconteçam com pessoas boas? Na verdade, só existe uma pessoa boa que já caminhou nessa terra, que é Jesus. E coisas ruins aconteceram com ele. O resto de nós somos todos pessoas más e coisas boas estão acontecendo conosco. Por quê? Sendo nós pecadores, Deus morreu por nós. Ele vem nos dar coisas boas, mesmo nós sendo pessoas más. É importante, então, definir o conceito de bom. As pessoas são realmente boas e merecedoras de coisas boas? Bem, nem sempre. As inclinações do nosso coração são más, todas as vezes. Então, temos que olhar para a pergunta da justiça. A pergunta certa é: Deus é justo? A questão é: nós apresentamos as evidências adequadas para discutir isto com precisão? A questão não é se somos boas pessoas. A questão é: por que Deus nos ama, pessoas más? Amor e sofrimento. Bem, o que é sofrimento?
Todos nós temos diferentes definições de sofrimento. No Brasil, podemos olhar alguém que mora numa favela e pensar, bem, ele está sofrendo. Mas alguém da favela pode pensar nos indígenas e pensar, eles é que estão sofrendo. E então você tem outras pessoas pelo mundo para as quais você olha e diz, bem, a pessoa na Europa não sofre como nós. O povo dos Estados Unidos não enfrenta tanta dificuldade quanto nós enfrentamos aqui. Então é meio como que se todo mundo olhasse para outro e apontasse, essa é a minha definição de sofrimento, sem saber que você também é a definição de sofrimento de outra pessoa. Sem a esperança da eternidade, o aqui e agora é tudo o que temos. Então, quando olhamos para a eternidade com os olhos do mundo, pensamos, quando morremos, acabou, não tem mais nada. Deste ponto de vista, sim, precisamos julgar esta vida em termos de bem ou mal. Isto é sofrer, isto não é sofrer. Mas se vivermos com os olhos na eternidade, então há uma perspectiva diferente. Podemos dizer, ok, é difícil agora, mas nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança está em Cristo e no futuro que teremos com Ele e por meio dele. O homem permite e propaga o sofrimento. Isso é verdade. É o próprio homem que permite, propaga e às vezes até incentiva o sofrimento. Se a humanidade fosse unida, quase todos os desafios que levam aos sofrimentos enfrentados no mundo poderiam ser superados. Mas porque não somos unidos, porque nosso foco está não nos outros, mas em nós mesmos, acabamos não buscando como podemos equilibrar melhor, como podemos acabar com o sofrimento de alguém. Estamos sempre buscando como posso tornar a minha vida melhor para eu parar de sofrer. Eu quero aquele carro novo, aquele novo celular, seja o que for, é sempre algo que desejamos obter. E muitas vezes o que pagamos para obter tais coisas nos deixa impossibilitados de ajudar outra pessoa que está sofrendo. Porém, ir a uma favela e comprar uma casa nova para todo mundo não anula necessariamente a pobreza em que eles estão. Tem que ser algo abrangente, que lida com o físico, que lida com o social, que lida com o econômico e o espiritual. Portanto, há uma série de coisas que precisam acontecer. Mas no final das contas, o sofrimento existe, na maior parte, porque o homem é quem o propaga. E, infelizmente, a igreja que existe para representar Deus não está fazendo o que a igreja precisa fazer, ou deveria fazer, para ajudar a diminuir muito do sofrimento que existe dentro da própria igreja e no mundo que nos rodeia. O diabo é dirigente deste mundo. Vemos isso em João 12:31 e 2 Coríntios 4:4. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então este mundo, este nosso mundo decaído, foi tocado pelo pecado. Daí, quando olhamos para um belo pôr do sol no fim da tarde e dizemos, não é incrível? Entenda que este é um pôr do sol em um mundo pecaminoso que foi destruído por um dilúvio. A solução de Deus para o sofrimento é Jesus Cristo. É cuidar uns dos outros, é amar uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o homem não obedece. Nós não fazemos isso. Em certos momentos até tentamos, mas sempre falhamos. E como mundo, continuaremos falhando sempre. A lei judaica provê para viúvas, órfãos, estrangeiros. Quando havia pobreza, havia meios de sustentar o indivíduo. Assim, o órfão teria comida, a viúva teria comida, o estrangeiro que vivia na terra, que não fosse judeu, seria sustentado. E nós podemos até ver isso com Ruth, na história de Ruth. Ruth era uma estrangeira que vivia em Israel, que usufruiu desta parte da lei, no campo de Boaz, de onde supriu não apenas suas próprias necessidades, mas também a de sua sogra, tendo alimentado bastante as duas. Deus odeia os pecadores. Talvez a igreja diga isto, mas, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que Deus odeia o pecado. Sim, Deus odeia o pecado. Ele pune o pecado
e isso significa punir as pessoas que pecam. Deus deu seu Filho Jesus para o mundo inteiro. A palavra grega em João 3,16 é cosmos, para tudo. Jesus veio reconquistar tudo. A terra, o povo, resgatar tudo, porque afinal é sua criação e ele quer de volta. Já falamos sobre isso antes. Deus deseja que todos sejam salvos. Ele abriu um caminho para que todos sejam salvos por meio de seu Filho Jesus Cristo. Homossexualidade, idolatria, paganismo, assassinato, etc. São todos pecados perdoáveis. Todos eles podem ser perdoados, mas todos eles, de uma forma ou de outra, são rebeliões contra Deus. Então, a pergunta deve ser: por que Deus odeia esses pecados? E não por que Deus pune aqueles que cometem esses pecados? Porque aí significa que queremos conhecer o coração de Deus, queremos entender o coração de Deus, entender por que, aos olhos dele, essas coisas são pecados. São coisas que ele nos ordena a não fazer, enquanto que há outras coisas que ele nos ordena a fazer, como conhecer a Deus. Exemplo 3. Definindo termos. E isso é muito importante porque estabelece a base para as discussões que temos dentro da igreja e também fora da igreja, quando olhamos para a Bíblia e para a teologia. A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. São línguas que não falamos hoje. Então, em sua casa, você não fala essas línguas. Na igreja, não usamos essas línguas. Em geral, pouquíssimas pessoas conhecem alguma delas e, mais raramente ainda, alguém conhece as três. Essas são as línguas em que a Bíblia foi originalmente escrita. Portanto, temos que entender o que as palavras significavam na origem para entender o que significa hoje. Apesar de que, na verdade, elas não mudaram. Mas é que quando você traduz de um idioma para outro, às vezes palavras e ideias são muito difíceis de traduzir. Algumas palavras podem ter significados múltiplos ou obscuros. Por exemplo, o nome que se usa para alguém que está roubando eletricidade, está fazendo um gato. Se o original for em português, não é muito fácil traduzir esta expressão para outras línguas. Desafios ou dificuldade de tradução. Existem verdadeiros desafios na hora de traduzir ideias de um idioma para outro. Assim como ao traduzir o que estou ensinando agora, do inglês para o português, traduzir ideias é bem mais difícil do que apenas traduzir as palavras. As palavras traduzidas nem sempre traduzem claramente a mesma ideia. Traduzir a partir de um idioma e cultura para outros pode ser extremamente desafiador, porque você tem que traduzir tudo: o idioma, a ideia, o contexto e a cultura. Todos os quatro desempenham papéis importantes no que se refere a comunicar ideias com precisão. Existe o significado literal das palavras isoladas e o significado pretendido ou a mensagem que essas palavras se combinam para transmitir. O grego tem 4 palavras para amor. Muitos idiomas têm apenas uma palavra para amor. Portanto, quando traduzimos do grego para o português, parte do significado ou da clareza se perde quando usamos um termo geral em vez de um termo específico. Definindo significados, termos e palavras. A palavra caixa, em português, tem muitos significados. Então, quando você vai à loja, pode pagar no caixa. Ou você vai para o caixa. Ir para o caixa faz sentido em português. E quando você quer tirar algum dinheiro no caixa do banco, você pode ir na caixa, já que caixa também é o nome de um banco. Amor, em português, tem meio que um significado, que pode ser aplicado num sentido mais restrito ou mais amplo, mas nem sempre entendemos o que significa de fato. Em inglês também eu posso dizer que amo chocolate, mas também digo que amo a minha esposa. Eu uso a mesma palavra, mas não significa a mesma coisa. Eu não amo chocolate tanto quanto eu amo a minha esposa. Há uma diferença, mas eu uso a mesma palavra. Em nossa língua nativa, nós entendemos essas diferenças naturalmente. Não é confuso para alguém que cresceu falando português dizer que vai ao caixa para fazer um pagamento numa loja. Mas quando traduzimos, isso pode se tornar confuso.
Em hebraico, a palavra dia é yom e pode significar um intervalo de tempo ou 24 horas. Então, às vezes, pessoas que estão começando a estudar hebraico procuram a tradução e descobrem: ei, esta palavra significa apenas um período de tempo. Sim, mas existem regras associadas ao uso da palavra que nos permite saber se ela está se referindo ali a um dia literal de 24 horas ou a um intervalo de tempo que se passou. A Bíblia King James e a Almeida Revista e Corrigida menciona unicórnio. Ambas são traduções mais antigas, de muitos anos atrás, e usam a palavra unicórnio, a qual não usaríamos hoje. Mas naquela época em que foram traduzidas, isso era considerado uma tradução aceitável e tinha um significado contemporâneo. O tempo pode mudar significados. A palavra gay em inglês significava feliz nas décadas de 1930 e 1940. Hoje tem um significado diferente. É homossexual. Portanto, se alguém assistir a um filme ou ler um livro em inglês dos anos 1930 ou 40, caso não saiba dessa informação, de como a palavra era usada naquele tempo, vai entender mal os personagens. A King James e a ARC estão cheias de exemplos de palavras antigas e obsoletas que já não são mais utilizadas no vocabulário atual. Isso não significa que sejam traduções ruins. Significa que foram traduzidas para um momento da história, quando essa era a melhor tradução disponível. Quando as palavras que eles usaram tinham o significado mais perto do original do que tem hoje. O tempo muda o significado contemporâneo das palavras, mas não o significado original. E isso é algo com que devemos ter muito cuidado na tradução. Aquela versão da Bíblia que eu mais gosto hoje pode não vir a ser a melhor tradução para a geração dos meus netos ou bisnetos, porque o significado contemporâneo das palavras continuará a mudar e evoluir. E quando você lê as Escrituras no futuro, as palavras nem sempre terão o mesmo significado que tem hoje. Por isso é muito importante que compreendamos bem isso e reconheçamos bem as línguas em que a Bíblia foi escrita. Contexto, público, etc. Como Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Bem, contexto. O que é ruim? O que é bom? Quem define esses termos? Para sermos justos com Deus, devemos definir o bem e o mal do jeito dele. Não podemos julgar a Deus dizendo: bem, você não é um cara bom, você não nos contou a verdade na Bíblia, porque você não faz as coisas que achamos que são boas hoje. Mas nós temos que olhar e dizer: ok, nas Escrituras, o que é sempre mal? O que é sempre bom? É Deus. Deus é sempre bom? Sim. Deus tem esse atributo por toda a eternidade? Sim. A Bíblia é que deve definir as palavras e a doutrina, não nós. Não pode ser nós. É na Bíblia que vamos aprender sobre essas coisas. Não podemos mudar os significados de uma palavra só porque não gostamos dela. O buraco de uma agulha não era a agulha de costura dos dias de hoje. Tinha um diferente significado naquela época. Os sacrifícios do Antigo Testamento e a não necessidade de sacrifício no Novo Testamento. No Antigo Testamento, havia expiação pelo pecado. No Novo Testamento, Cristo foi o sacrifício perfeito para a reconciliação plena com Deus. Armadilhas na definição de termos. Batismo, era aspersão? Era imersão? Era outra coisa? E quem define o que é? Porque existem muitos estudiosos excelentes em ambos os lados. Alguns estudiosos dirão que claramente significa imersão, colocar uma pessoa debaixo d'água. Há outros que dirão, não, a aspersão é biblicamente aceitável e correta. Devemos ser batizados para sermos salvos? Bem, há algumas denominações que dirão que se você não é batizado, você não é salvo. Não vemos isso nas Escrituras. Vemos que as pessoas foram batizadas depois de serem salvas. Elas não foram salvas porque foram batizadas. Predestinação ou livre-arbítrio? Volto a frisar, não podemos olhar para as Escrituras e dizer eu acredito no livre-arbítrio ou eu acredito na predestinação. Vamos então escolher os versículos que queremos, usar para justificar nossa teologia. O certo, na verdade, é ir à Bíblia para pesquisá-la e dizer, ok, o que a Bíblia ensina?
E podemos encontrar, de repente, um significado diferente daquilo que queríamos encontrar. Às vezes, podemos até não acabar encontrando resposta alguma, porque é ambíguo. Quais foram as palavras originais? Não as palavras traduzidas. Qual foi o significado por trás do que estamos lendo em nossa língua? E no sentido cultural, havia algum significado diferente para essas palavras quando foram escritas? E finalmente, isso realmente importa? Essa é uma questão secundária, sem relevância real? Quando analisamos vários desses assuntos, temos que, sim, o batismo é importante, mas não é primordial. Cristo é primordial. Aceitar a Jesus é o primeiro passo. Você deve aceitá-lo para ser salvo. Exemplo 4. Contexto e pressuposições. O contexto define a estrutura a partir da qual o significado pode ser extraído. Portanto, precisamos olhar não apenas para o versículo que estamos estudando, não apenas para a frase que estamos lendo, mas precisamos olhar para o quadro completo. Às vezes é um único livro da Bíblia, às vezes são vários livros. A suposição nunca deve ser usada para forçar a Bíblia a fazer parecer que transmite uma mensagem ou um ensino que de fato não transmite. Esta é uma péssima forma de ensinar, de entrar em algo dizendo: eu tenho uma agenda e vou escolher a dedo, vou selecionar os versículos que quero para apoiar minha crença pessoal, mesmo que eu preciso retirá-los dos seus contextos originais que não têm muito a ver. E temos visto muito disto ao longo da história. Palavras e versos podem ser tomados fora do contexto que eles significavam originalmente. Vemos isso tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Isso acontece muito quando as pessoas pregam mensagens ou sermões temáticos. Eu preciso provar, preciso encontrar passagem na Bíblia para demonstrar que essa crença, esse ensino é verdadeiro. Contexto, estrutura para significado. Quem, o que, onde, por quê. Temos que entender tudo isso quando olhamos as Escrituras. Tudo isso nos dá uma melhor compreensão dos destinatários, da razão e como o texto se aplica a nós. Por que os israelitas receberam ordem para matar? Novamente, temos que entender o contexto e não temos como entender apenas em alguns versículos. Não dá para perceber em apenas um capítulo, às vezes nem mesmo lendo o livro todo. Mas temos que perceber o panorama geral para entender a mensagem e a razão do que estava acontecendo. Por que não temos que oferecer sacrifícios hoje? Outra questão é, por que os judeus foram separados das outras nações? Por que apenas os judeus foram o povo escolhido e não todos? E ainda hoje, o cristianismo é para todo mundo? Deus diz muito claramente, eu desejo que todos sejam salvos. Quero que todos passem a eternidade comigo no céu. Interpretação por pressuposição. Infelizmente, muitos pastores usam esse método para suas mensagens. Eles criam uma suposição sobre o que a Bíblia diz ou o que eles querem ensinar, e daí irão forçar os versículos que serão lidos na igreja para se encaixarem na ideia ou no ensino que eles querem passar. Deus é amor, portanto, ele não enviaria pessoas para o inferno. Bem, sim, Deus é amor, mas esta pressuposição ou conclusão que fazem não se ajusta à mensagem completa da Bíblia. A Bíblia está cheia de mitos, e Gênesis é apenas um deles, não serve de base. A Bíblia não está cheia de mitos, mas a suposição de que está leva as pessoas a ensinarem que as histórias bíblicas são um conto de fadas, de que não são pura verdade. Tem uma boa mensagem, mas usam histórias inventadas, algo que não é real de fato, para ensinar lições morais que devemos mesmo aplicar em nossas vidas, mas o mecanismo de ensino que é usado não é bom. Não confie na fonte, confie apenas na mensagem que se aplica. Eles procuram versículos para sustentar e dar suporte às suas crenças e não para formá-las. Isto é um erro grande. Irmos às Escrituras tentando encontrar versículos para sustentar o que acreditamos ou que queremos que as Escrituras digam, em vez de dizer, ok, eu que preciso aprender bem sobre determinado tema na Bíblia. Por exemplo, o que é namoro? O que é casamento? Em que momento meu filho precisa ter responsabilidades? Como devemos lidar com certas questões sociais? O que é pobreza? Qual o nosso papel diante dela? Bem, hoje em dia há muitos ensinamentos no mundo que estão entrando na igreja e não conseguimos perceber bem de onde eles vêm. Precisamos mergulhar nas Escrituras para saber se isso que estão nos ensinando é algo que a Bíblia contradiz, é algo que as Escrituras de fato não ensinam, ou é algo que as Escrituras são muito claras. Na maioria dos versículos, podemos ler quase qualquer interpretação que quisermos impor a eles.
E algumas igrejas mais superficiais, alguns pastores menos preparados fazem isso o tempo todo. Pegam um versículo e dizem, é isso que significa. Mas se entendermos o contexto, veremos que não há como tal versículo significar aquilo. Interpretações fora do contexto. Homens fundam seitas baseando-se em versos fora do contexto, criando uma falsa religião em nome do cristianismo. Falsas doutrinas são criadas e sustentadas com textos tirados de seu contexto. O contexto é mais amplo do que os versículos ao seu redor. Você tem que olhar para o capítulo, você tem que olhar para o livro. E às vezes você tem que olhar para vários livros da Bíblia para realmente ver todo o contexto. O significado imediato pode não ser o significado pretendido. Às vezes lemos algo rápido e pensamos, entendemos. Um exemplo seria qualquer uma das parábolas de Jesus. Há sempre um significado por trás. O significado que captamos rápido nem sempre é o significado espiritual que Jesus explica aos seus discípulos posteriormente.